Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse romance que é a Angélica Marquesa dos Anjos, desse casal de escritores, né, que é a Anne e o Sergio Golo. Eu levei muito tempo para ler esse livro, quase 2 meses. Ele possui 600 e poucas páginas. É um romance histórico, para quem não conhece a história, de, de entre uma família que caiu na pobreza com um conde de Perac, que é o conde de Toulouse. É um romance francês, ele se passa na França bem na época do Luís XV, o Rei Sol. E assim, eu tenho muitas coisas para falar desse livro, mas eu não sei o que se enquadraria como spoiler ou o que não se enquadra como spoiler. Então, assim, se você não leu, talvez não seja interessante esse vídeo, mas se você leu e quer fazer um diálogo aqui comigo, acho que seria legal a gente continuar por aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que ele é um romance de formação. Tu vai ter desde a Angélica pequenininha até a Angélica grande com filhos. E ela se mostra uma pessoa com uma personalidade extremamente forte, às vezes até teimosa, às vezes até birrenta em muitos momentos da história. O que para mim não fez com que eu me identificasse com a Angélica personagem. Acabou que eu me senti muitas vezes como se ela não desenvolvesse um diálogo comigo, como se a personagem em si ela não conversasse comigo. O que eu acho bastante importante para te desenvolver em empatia. Já o Joffrey, que é o Conde de Toulouse, que vai aparecer lá para um determinado ponto da história, ele é um homem fascinante porque ele é um homem das ciências, ele é um homem que busca, que quer, que procura, ele é um cientista, ele é irônico, ele é engraçado. Tem alguns personagens aqui que servem como alívio cômico, mas assim, o jeito que os autores escolheram para falar de todos os personagens não é um jeito que me agradou. Porque em todos os momentos eu pensei que todos eles têm o mesmo peso. Tu não tem aqui uma descrição de que é um personagem principal para um personagem secundário e tudo acaba tendo o mesmo peso. E isso para o leitor acaba se envolvendo muito, se martirizando muito, o que faz com que a gente acabe por se sentir meio enganado ao ler o livro de quem são os personagens principais. Eu gostei muito da forma como esse autor, como esses autores, né, esse casal de autor, usou o próprio pano de fundo, o romance histórico em si, para descrever esse livro, porque ele acaba sendo o grande plot, o grande querer da leitura desse livro, esse romance histórico. Eles fizeram uma pesquisa bem grande, não tem como negar isso. Os personagens são bem construídos, eles só não têm aquele peso de personagem principal. A história é narrada em terceira pessoa, o que às vezes dificulta um pouco, porque tu tem os pensamentos da Angélica feitos de uma forma meio estranha, isso acaba te fazendo tu te perder um pouco na história. Essa minha edição aqui do Círculo do Livro, ela tá integral. Eu não sei como é que acontece nas outras edições, que o que saiu aqui em 16 volumes, que isso aqui é uma série, saiu em outras edições de outros livros, como da Nova Cultural em 26, 27. Então tem muito chão ainda para ler. Eu pretendo até o final do ano ler o segundo volume, porque assim, ele acaba num plot twist muito gigantesco, que tu fica pensando, meu Deus do céu, o que é que tem aqui? E tipo, a gente se sente assim o tempo todo. Eu gostei muito da forma como os autores trataram as pessoas da época. Eles não tentaram modernizar os pensamentos, os quereres. E isso é muito importante, principalmente para um leitor que já tem algum conhecimento histórico desse período em específico. Que nós temos uma sociedade completamente estagnada, completamente fechada em si, e que tu tem algum
algum resquício, algum começo numa maior liberdade pela mulher, para a mulher no geral. E a cena do parto, a cena da violência sexual que a personagem sofre e a cena do duelo são muito bem escritas, assim, é uns 5 estrelas. O porquê de eu, a Ana leitora, de 4 estrelas, mas favoritei? Porque em alguns momentos, eu não sei se isso é culpa da tradução, eu não sei se isso é culpa também do meu momento, eu estava bem atrabulhada na faculdade, então foi bem complicado de fazer a leitura. Eu levei muito tempo para ler esse livro e eu já conhecia muito bem a história, que eu gosto muito do filme Angélica de 62. Ele é francês, eu não sei o nome dos autores, né, dos atores que fazem o filme, mas ele é francês. E eu gosto muito daquele filme. E eu gostei muito também do remake de 2013 com aquele ator que também fez a. Nossa, eu não sei o nome de ator. Mas tem tanto um filme original de 62, não, de 52, e tem um filme francês de 2013, que é bem fácil de se achar pelas internets da vida. Uma porque os filmes franceses, eles não saem em DVD, eles não tem muito assim. Então é fácil de tu achar legendado. Outra coisa, como eu conhecia muito bem a história e as diferenças do filme de 52 para o livro são bem poucas. Já no filme de 2013, eles fazem uma mudança bem grande, principalmente na forma como os dois acabam se apaixonando, sabe? Tu não tem tanto as cortes do amor, a própria tradição medieval que o Conde de Perac adora e que ele vai impor a ela, sabe? O que me deixou um pouco frustrada quando eu comecei a ler e comecei a perceber que os dois filmes tratam essa parte bem raso, assim, mas o de 52 ainda trata de uma forma melhor do que o atual. Uh, a cena a cena do duelo, tanto do livro quanto dos dois filmes, é maravilhosa, assim, porque o Joffrey, ele é coxo, só que ele é um excelente espadachim. Como é que ele conseguiu ser coxo um excelente espadachim? Bom, no livro a gente tem a explicação, mas os dois filmes tu não tem. Mas a descrição dos movimentos que ele faz e da forma e do jeito, e quando ele acaba vencendo esse duelo e matando o adversário dele, no livro a Angélica fecha os olhos e como ela é a nossa narradora, a gente nunca sabe como ele foi morto. Eu sei que isso é um baita de um spoiler, mas tipo, é um pedaço assim que eu gostei muito dessa sacada que os autores fizeram na hora de descrever. Eu super recomendo, pretendo ler os outros livros da série. E acredito também que talvez numa futura releitura ele ganhe uns 5 estrelas. Mas por enquanto é 4, mas eu queria conversar assim com vocês de quem já leu, quem quer ler ou quem gostaria de ler aqui nos comentários. Um beijo grande e boa leitura.